Sejam bem-vindos ao nosso episódio 19 da nossa 7ª temporada do Devocional aqui do Brave. Hoje nós estamos entrando no nosso 8º dia dos 70 dias do projeto A Bússola e hoje o nosso tema é Posicionada para um tempo como este. E o texto bíblico de hoje está em Esther, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe, se não foi para esse tempo que foste conduzida à realeza? Se você ainda não conhece esse texto é um dos livros mais lindos que existe na palavra de Deus, que é o livro de Esther. Esther foi uma mulher órfã, uma menina órfã, que foi conduzida à realeza para uma missão. E a missão dela era ser a resposta para um tempo propício sobre um povo inteiro que estava correndo risco de vida. Ela, de alguma forma, se sentiu coagida, o tio a confrontou. E esse texto é um texto no qual Mardoqueu, o tio dela, trouxe essa direção para que ela entendesse que talvez ela fosse a resposta para aquele povo naquele tempo. E aqui eu quero trazer algo a respeito disso, porque Esther foi colocada como rainha para um propósito que só se revelaria em meio à crise. O texto nos mostra uma narrativa e também uma direção clara, porque juntos essas duas coisas, elas provam que nenhum posicionamento seu, ou profissional, ou geográfico, ou relacional, é um acidente na sua rota. O mais interessante de tudo isso é porque Deus, ele não posiciona pessoas com aviso prévio detalhado. Esther chegou ao palácio anos antes da crise de Amã, sem saber qual seria o propósito daquele lugar. O posicionamento veio primeiro, a explicação ela vem depois. Porque raramente Deus explica antes de posicionar. Ele posiciona e a explicação chega na hora da crise. Eu quero te dizer, minha irmã, que o endereço onde você mora, o trabalho onde você está, a família em que você nasceu, nada disso é um rascunho. É um posicionamento destinado a um propósito superior àquilo que você pode imaginar. Isso significa que a sua localização atual, mesmo que pareça ser sentido, mesmo que pareça atraso, pode ser exatamente o cenário que Deus preparou para um propósito ainda não revelado. Aqui eu quero te lembrar a respeito de algo, porque existe uma inquietação comum entre as mulheres que sentem que deveriam estar em outro lugar, outro emprego, outra cidade, outra fase da vida. Você sabe bem do que eu estou dizendo. Essa inquietação, quando não examinada, ela gera desconexão com o presente. A pessoa ela vive fisicamente aqui, mas emocionalmente projetada para um lar, lá na frente, que talvez nunca chegue, porque você não está vivendo o presente. Mordecai, ele confronta Esther com uma verdade dura e muito bem posicionada. Silêncio diante do chamado tem consequência. Não porque Deus depende dela, mas porque a recusa custa um preço muito alto. Deus vai cumprir o plano de qualquer forma. A pergunta não é se ele vai agir, é se você vai fazer parte disso. Essa tensão que existe entre segurança e chamado é a mesma que qualquer mulher enfrenta ao pesar risco contra o silêncio confortável da omissão. E na prática, reconhecer o posicionamento exige revisar o aleatório com bons olhos. Aquele emprego que parecia só sobrevivência, aquela cidade que parecia só passagem, aquela amizade que parecia só coincidência.
é olhar para essas coisas com um olhar criterioso. O que parece cenário secundário pode ser exatamente o palco que Deus escolheu para você. Responder ao chamado, como Esther, geralmente exige risco calculado. Não espera de condições perfeitas, mas disposição de agir mesmo sem garantias. Esther, ela não esperou a certeza do resultado. Ela decidiu agir apesar da incerteza e dos riscos que ela estava correndo. O meu conselho para você hoje é: pare de tratar a sua posição atual como espera improdutiva. Talvez você não esteja presa, talvez esteja posicionada e ainda não chegou o momento de entender o porquê. Aqui eu quero reforçar para você: nem todo tempo de espera é atraso. Alguns são apenas posicionamento silencioso. E quando a hora da crise chegar, porque ela chega, isso é um fato, lembre-se de que o silêncio também é uma resposta. Só que uma resposta que custa caro. Recusar o chamado não impede o plano de Deus, só decide se você vai fazer parte dele ou não. A obediência, ela na verdade é um privilégio que às vezes nós não conseguimos ver. Um privilégio de fazer parte dos planos de Deus ou nos posicionar fora dele. E agora, para o nosso tempo de reflexão, pega o seu diário de bordo nesse exato momento e anote a resposta da pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta é: onde você foi posicionada que parecia aleatório, mas pode ser que exatamente esse lugar é o lugar onde Deus escolheu para ser seu? No tempo como este, anote aí, peça ao Espírito Santo para te direcionar e não se esqueça de colocar #abússola, marcar o Brave para que nós possamos republicar no projeto de 70 dias. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.